aqui eu tenho um breve resumo da carta de Judas, né? Judas ele era irmão na carne do Messias, tá? Então ele correspondia àquela família entre aspas na carne, né? Até porque para uma coisa que os católicos têm dificuldade de entender, né? Mas o Messias falou por mais de uma vez que a família dele são aqueles que ouvem as palavras dele e põem em prática, né? Esses é que são o irmão, mãe dele, né? Irmã. Mas parece que isso passa batido, né? Mas esse aqui, no caso, ele não era um dos Shaliach, né? Não era um dos 12, mas ele era da casa da família, no caso, né? Filho de José e Maria, José o carpinteiro e Maria, né? Do casamento deles, que depois continuou como qualquer outro casamento judaico da, da época, né? Então ele era, e também irmão de Tiago. Tá? Ele abriu a carta exortando contra os homens que estavam interferindo e dissolvendo a majestade do Criador, negando o Salvador, né? E confirmou que os anjos que caíram do principado estão em prisões eternas na escuridão por dia do juízo, né? Ele confirmou uma passagem que está fora do no caso da coletânea romana, que é o que foi dito por Enoque, né? Que os que caíram da majestade depois acabaram vendo as suas procriações com as mulheres, né? Que eram filhas dos homens, né? Viram lá os titãs, né? Depois chamados de Néfilins, enfim, né? Que perturbarem a humanidade, né? Tanto que o Criador tomou uma atitude, né? Com o dilúvio, esses que caíram, mas têm dignidade celeste, portanto eles não são carne para simplesmente serem entregues à morte, né? Eles estão em prisões na escuridão e estão aguardando o dia do juízo deles todos, né? Então ele confirmou isso, né? O interessante é que uma pessoa assim, ele pode ter ouvido muita coisa na intimidade do próprio Salvador, né? Embora também é sabido que estes aqui, os que faziam parte da família na carne dele, né? Eles não tinham essa confiança toda nas palavras do Messias, enquanto ele viveu, eu digo, antes do madeiro, né? Tanto é que existem trechos ali que dizem que a família dele achava que ele tinha perdido o juízo, validando aquilo que o próprio Messias nos ensinou, de que um profeta não tem honra a não ser na sua própria casa e na sua própria pátria, né? Então, como eles viram ali, eram irmãos, né, entre aspas, na carne, e viram um ao outro crescer, né? Então é claro que eles tinham sempre esse pé atrás, né? Mas por esses escritos aqui, agora, parece claro agora que todos entenderam de quem é que ele se tratava, né? Mas apesar dele ser também filho de José e Maria, habitando a mesma casa do Messias, ele não era um dos 12 escolhidos, tá? Mas o que eu digo é que ele poderia ter ele pode ter ouvido uma porção de coisas, né, dentro da própria casa, né? Ensinamentos que o Messias pode ter lhe passado juntamente com os 12, ou até mesmo de alguns exclusivos, né? Então, por isso que é importante a gente ouvir o que ele tem a falar, né? O que ele comentou aqui. Depois que ele comentou sobre os anjos que caíram, né? Os anjos caídos, né? Eles estão nas prisões eternas até hoje, aguardando o dia do juízo, e depois ele faz uma relação entre a prostituição que eles foram atrás, né? Ou seja, o irem após outra carne, com Sodoma e Gomorra, né? Que foram postas como exemplo, sofrendo a punição eterna pelos mesmos erros. Sodoma e Gomorra sempre é tratado nas escrituras como sofrendo a punição do fogo eterno. Aqui está um ponto interessante que eu também gostaria de trazer mais detalhes num áudio mais para frente, tá?
porque o que é eterno em relação a essas cidades, por exemplo, né, não é a duração, mas sim a consequência, certo? Isso é um princípio fundamental para a gente abandonar o inferno romano, o Hades romano, aquele que tem um caldeirão de fogo fervente lá, com um cidadão chifrudo com um rabo e que fica espetando um tridente em ti para o resto de todo sempre, né? A gente tem que abandonar esse mito romano e tem que começar a entender as coisas com mais coerência e principalmente baseado na herança hebraica, né? O fogo eterno, ele é eterno na consequência e não na sua duração, né? Significa que a destruição pelo fogo eterno, ela é definitiva e irreversível. É isso que significa, né? Por isso eterna, certo? A destruição foi eterna, mas não o fogo. O fogo, Sodoma e Gomorra, elas não estão queimando lá até hoje, certo? O fogo já acabou, já se extinguiu, até mesmo porque a matéria-prima, né, o comburente do fogo, ele também já se esgotou, né? O fogo já se extinguiu. Então, é eterno em que sentido o fogo, né? Eterno na destruição irreversível que ele causou, né? Tanto que Sodoma e Gomorra, elas foram destruídas para sempre, elas nunca mais foram reerguidas e nem mais serão, né? A gente precisa entender desse jeito para abandonar o mito romano do inferno que foi aí, né? Até hoje é usado como ameaça, né? Dentro das religiões romanas, né? Então, mas é o curioso que ele faz essa associação com Sodoma e Gomorra, dizendo então que Sodoma e Gomorra, um dos principais pecados deles, né, que encheram a taça, a medida do Criador, para que anunciasse a destruição, né, apenas tirando Ló de lá de dentro e a família dele, é que eles foram após outra carne. Se a gente estabeleceu uma regrinha de 3, né, que os anjos, que eram seres celestiais com maior dignidade que a gente, que os homens, né, se eles foram, o fato deles irem após outra carne significa eles se rebaixarem à realidade humana e se relacionarem com mulheres, né, a gente pode entender que Sodoma e Gomorra também praticaram alguma coisa de mesma ordem, né, irem após outra carne ou se relacionando, né, de volta com seres celestiais, né? A gente lembra que quando, né, o Altíssimo permaneceu na presença de Abraão, né? Abraão estava angustiado, né, porque ele já tinha anunciado a destruição das cidades da planície, né, o juízo sobre eles, né? E aí os dois querubins foram até Sodoma para tirar Ló e a família de lá. Os sodomitas, eles queriam abusar dos anjos, né? Isso está bem claro lá, né? E os anjos acabaram ferindo de cegueira, se não estou enganado, né? Aqueles homens lá. Mas eles queriam abusar deles, né? Da mesma maneira que está subentendido aqui, irem após outra carne. E também pode ser entendido como irem após outra carne através das bestas, né? Das bestas do campo, né? Então, possivelmente isso era uma das coisas que acontecia lá também, tá? Homens, né, a dignidade humana, a imagem do Messias indo após outra carne, ou seja, tendo relações com bestas do campo, com animais, tá? É o que está subentendido aqui. Né? Depois ele continua no mesmo tom, Judas continua no mesmo tom, falando das dignidades celestes, tá? Os falsos mestres, né, estes que estão aí até hoje, certo? Eles blasfemam das dignidades e do que não entendem, né? Eles agem assim justamente porque não entendem os principados e as potências que existem lá em cima. Quando está dito que eles blasfemam, significa que isso que eles apresentam em cima do palco, ou digo, púlpito, né? Em cima do teatro lá deles, né? Não corresponde à verdadeira dignidade celeste, né? O que eles chamam de demônio não corresponde ao que eles estão dizendo ser, certo? É isso que ele está dizendo aqui. E justamente por eles não entenderem
como os seres potestados do Criador, né, que ainda habitam a esfera de cima, né, como eles agem, né, e de que maneira eles discutem, vamos dizer assim, né, ou se relacionam com a permissão do Criador, claro, com a raça humana aqui na Terra. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, que depois ele arremata que os falsos mestres blasfemam das divindades e fazem errado, porque nem mesmo o arcanjo Miguel, né, discutindo contra o adversário da nossa alma, né, sobre o corpo de Moisés, sobre o destino do corpo de Moisés, se ele era pecador ou não, né, por ter ferido a rocha, por ter ficado de fora de Canaã, como eles estavam pleiteando, né, sobre isso, né, o próprio Miguel, que é um dos arcanjos de maior prestígio lá em cima, ele não ousou amaldiçoar o adversário, né, o anjo rebelde, o líder da rebelião, né, porque entre eles as coisas não se resolvem dessa maneira infantil, e dessa maneira, vamos dizer assim, sonhadora, que os homens daqui de baixo acham que vão resolver, né? Então, quando a gente tem hoje um pastor, porque mestre é guia e é pastor também, né? É essa palavra que estava dito lá pelo hebreu Judas, né? Yahudá. Quando a gente tem um líder desses aí, né, chamando um demônio, entre aspas, né, pro palco lá, ou melhor, pro púlpito, né, e mandando ele ficar de joelho, dizendo que faz isso e faz aquilo outro, e agora eu vou te repreender, eles estão blasfemando das verdadeiras dignidades que estão lá em cima, né? E eles estão fazendo isso porque não entende como se procede as coisas, né? Em relação a esses seres que são muito mais antigos que a gente, e portanto eles sabem mais também, eles têm mais poder, né? E como pode hoje um homem, né, repreender ou expulsar ou xingar ou maldizer um, um, uma entidade ali, entre aspas, né, que ele pode estar chamando de demônio, se nem o próprio arcanjo Miguel, que é muito superior a gente, ele ousou fazer isso, né, contra alguém de mesma hierarquia, vamos dizer assim. Então é isso que Judas está explicando aqui, tá? Então, e aí ele continua que esses falsos mestres foram pelo caminho de Caim, né? Ou seja, trocando a oferta agradável ao Criador por uma oferta em que o Criador não se agradou, né? E depois foram revestidos de inveja e de homicídio, certo? Conforme Caim. Por amor do lucro erraram como Balaão, ou seja, direcionando as profecias deles por interesse próprio, por causa do dinheiro, do lucro, tá? Conforme Balaão, né? E pereceram na rebelião de Coré. O Coré é aqueles que murmuraram contra o ungido e preferiram o Egito, né? Eles murmuraram que o ungido não lhes dava água, não lhes dava isso e aquilo, e bens que eles estavam cobiçando, né? E ficavam resmungando e com saudades do Egito, né? Conforme eu comentei há pouco tempo. Hoje tem gente que não troca, falsos mestres, né? Não troca o Egito por nada desse mundo, certo? E quando a gente tenta falar para um deles alguma coisa, alguma ordenança que um ungido nos passou, o verdadeiro ungido, né? Eles murmuram, né? Eles murmuram dizendo que não é bem assim. Quer dizer, quando um ungido diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que uma pessoa abastada, rica, entrar no reino dos céus, né? Esses falsos mestres aqui que pereceram na rebelião de Coré por preferirem o Egito, eles jamais vão aceitar isso. Eles murmuram, eles dão de ombros, certo? Mas eles não estão murmurando contra a gente, eles estão murmurando contra o ungido. Foi o ungido que falou isso, não fui eu, né? Mas eles preferem o Egito, a Babilônia, o comércio, né? E portanto eles jamais vão se dobrar a isso, né? Ele também cita uma profecia de Enoque, né? E faz mais um reforço de alerta sobre os falsos mestres, né?
Judas, né? Judas falou sobre a questão de é uma é uma evidência clara de que os hebreus eles conheciam a tradição do livro de Enoque, por exemplo, né? Que é um livro importantíssimo que deveria estar nessa coletânea que montaram, né? E deveria ser de livre acesso para a gente durante esses anos todos. Hoje a gente tem acesso, né? Mas hoje, agora, nos anos derradeiros da existência da humanidade, tá? Mas esse livro não deveria ter sido escondido ou abafado como foi, porque a tradição hebraica sempre teve contato com ele. Basta ver aqui que Judas, citando a questão dos anjos caídos que estão presos até hoje aguardando o juízo, tá? Isso está em Enoque, e uma outra profecia também de Enoque que ele citou dos versos 12 ao 19. E aqui então, ele encerra com uma orientação muito válida para os nossos dias até hoje, tá? Que o nosso proceder, o nosso agir, ele tem é válido esse conselho, tá? De que a gente deve ter piedade de alguns que estão na dúvida, salvando-os do fogo. Qual fogo? O fogo da condenação, certo? E de outros, misericórdia com temor, né? Então, piedade para alguns, né? E misericórdia com temor para outros, né? A gente tem a piedade e misericórdia tem o mesmo sentido, né? Os que estão na dúvida é o que? Na dúvida do caminho, né? Sobre a verdade do Messias e sobre o engano da religião, né? Sobre a verdade de Yahushua ou o engano de Baal, né? Que é aquela impaciência que Elias questionou, né? O povo, até quando vocês cochearão, ou seja, estarão em dúvida, vacilarão, né? Entre esses dois caminhos, né? Então, para esses que estão vacilando, titubeando, hesitando sobre os dois caminhos, ainda estão indecisos, né? A gente tem que ter piedade justamente para buscar salvar eles do erro e da morte eterna, né? E de outros a gente deve apresentar misericórdia com temor ao Altíssimo, né? Então, são coisas importantes que ele deixou para a gente, né? Inclusive falando dos falsos mestres, né? Principalmente falando dos falsos mestres, né? Como, aliás, boa parte das cartas do Novo Testamento tratam dos impostores que viriam, né? As cartas de João, as cartas de Pedro, Paulo, principalmente, né? Então essa é uma toada muito constante aí na Nova Aliança, de que mal o nosso Salvador virou as costas e já ia ter inúmeras pessoas, inúmeros homens que iam tentar profanar essas mensagens e a herança dele, né? E foi justamente o que aconteceu, né? Ele mesmo nos ensinou, né, que a primeira coisa que ele nos alertou para que a gente tivesse cautela, né, quando ele foi questionado a respeito do tempo do fim, é que a gente tivesse cuidado dos falsos mestres, né? A primeira coisa que ele falou foi isso, né? E tá aqui agora o irmão na carne dele, né? Que viveu sob a mesma casa, embora não fosse um dos 12, mas estava ali também com uma proximidade física, vamos dizer assim, dele, né? Do Salvador, que também reforçou esses pontos, né?